Que o Espírito Santo venha penetrar as profundezas da nossa alma. Que essa força do Espírito penetre nas profundezas da minha e da tua alma. Que nessa pregação o Senhor possa falar ao teu coração, que o Espírito Santo convença o teu coração, que ele venha tocar fortemente o teu coração da forma com que você se encontra. Queridos, com alegria retorno para mais uma pregação, que é o servo do centurião. E eu tenho certeza, quem sabe, algumas pessoas, quem sabe, estavam esperando por essa palavra. Eu não sei a situação e quais são as situações das pessoas que estão nos assistindo, qual a sua expectativa, o que Deus há de falar ao teu coração nesse domingo. Eu sei que eu já recebi no intervalo, muitas pessoas estão agradecendo a Deus pelo programa e pelas palavras. Muitos no Facebook, no WhatsApp eu recebi, inclusive uma irmã, esposa de um amigo muito grande, o qual tenho um grande carinho por ele. Ele está passando por um tratamento de quimioterapia e está muito esperançoso e pede muitas pessoas com tratamentos dos mais diversos, e a gente tem isso em todos os lugares, muitas pessoas queridas, e a gente está orando por essas pessoas, pedindo a Deus, você, meu irmão, também pessoas, na verdade, que estão com tratamentos delicados, com tratamentos demorados, então a gente vai pedindo a Deus a cura, a bênção, para que elas recebam essa força de Deus em sua vida. Amados, eu quero pegar agora esse texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 8, o qual diz assim: entrou Jesus em Cafarnaum, e um centurião veio a ele e lhe fez essa súplica: Senhor, o meu servo está em casa, de cama, paralítico, e ele sofre muito. Queridos, olha só a situação. E Jesus, ele entra em Cafarnaum, e lá estava o quê? Um centurião, um pagão. Ele veio a ele e lhe fez essa súplica: Senhor, o meu servo está em casa de cama, paralítico, e está sofrendo uma barbaridade. Disse-lhe Jesus: eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um vai, ele vai, a outro vem, e ele vem, e a meu servo faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: em verdade vos digo, eu não encontrei semelhante fé em ninguém em Israel. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois, dirigindo-se ao centurião, ele diz: vai, seja-te feito conforme a tua fé. Na mesma hora, o servo ficou curado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, esse texto, eu sempre gostei muito desse texto, porque, quem sabe, muitas pessoas estão inseridas nesse texto, ou você também está na situação que esse centurião também estava. Amados, quem sabe você estava necessitando de ouvir uma palavra como essa. Quem sabe você estava necessitando de uma palavra poderosa do Senhor como essa. O testemunho desse centurião. Queridos, o testemunho desse centurião, ele falou alto onde no meio
dos altos líderes judeus da época. Esses líderes, eles conheciam a palavra, que era a Torá, mas não criam em Jesus. Eles não criam em Jesus. Enquanto esse pagão, ele demonstrava essa fé gigante, essa fé monumental. Isso é importante que a gente deva se ater a esse texto aqui. No seu amor incondicional, Jesus ele não faz acepção de pessoas. Eu quero dizer a você que está nos ouvindo e nos assistindo, não importa a situação que você está vivendo. Eu vou voltar a falar para você. Não importa a situação que você está vivendo. Não importa os caminhos, tantos caminhos que você transitou, mas que você está ouvindo essa palavra, e essa palavra tem tocado o teu coração, está auxiliando você. Como esse centurião romano, ele fora questionado, imagina, gente, aqueles líderes religiosos judeus, eles não criam em Jesus, eles não criam, absolutamente. E esse pagão, esse centurião, ele professa essa fé monumental. Quem sabe, amados de Deus, muitas vezes nós que temos, e algumas pessoas que nos assistem, nós temos muitas vezes uma vantagem espiritual, entre aspas, porque nós conhecemos a palavra, nós muitas vezes somos pessoas que temos uma caminhada dentro da igreja, mas muitas vezes não temos essa fé viva, essa fé expectante, uma fé de expectativa. E esse centurião, mesmo sendo um pagão, ele, vamos dizer, hoje uma pessoa que estava à parte, não é verdade? Ele se achega a Jesus e fala para ele, o meu servo está de cama, paralítico e sofre muito. Quem sabe nesse dia você está vivendo uma situação que não seja igual, mas parecida, bem semelhante com que essa do texto. Imagine, você já viu muitas pessoas de cama, ou quem sabe pessoas que estão paralíticas. Não é fácil uma pessoa paralisada em uma cama. Requer um trabalho muito grande, requer uma atenção especial de toda a família, não é verdade? Quem sabe algumas pessoas e algumas famílias fazem rodízio, não é verdade, de pessoas para cuidar desse paralítico. E esse texto também, ele estava paralítico, e entre os romanos, gente, os servos, dentre os quais eles eram escravos. Eles eram tratados até rudemente, sem respeito algum. Era assim que eram tratados. Infelizmente, era assim. Então, eles eram comprados e até vendidos no mercado. E esse centurião, ele tinha se afeiçoado ao servo. Ele não o tratava como a sociedade e algumas autoridades tratavam os servos como escravos. Ele tinha uma afeição, mesmo sendo pagão, ele tinha um carinho. Ele cuidava, ele se preocupava com esse seu servo. E ele desejava, o que ele tinha o desejo? Um desejo muito grande de que esse servo fosse restabelecido. Quem sabe você também, dadas as situações que você tem vivido com membros da tua família, você também tem um desejo ardente dentro de você. Um desejo de restabelecimento de pessoas que muitas vezes estão vivendo situações aquém daquilo que nós podemos suportar. É um fardo demasiadamente grande, muitas vezes, para suportar. Requer noites de sono. E esse pagão centurião, ele se expressa, porque ele acreditava, mesmo que os judeus e os líderes não criam em Jesus, ele acreditava.
o pagão acreditava. Por quê, queridos? Ele acreditava que Jesus podia curá-lo. Ele disse, quando ele fala, meu servo está em casa de cama, sofre muito, Jesus falou assim, eu irei e o curarei. Porque ele fez um pedido a Jesus. E isso é importante que nós também façamos isso. Jesus, eu estou com situações dificílimas em minha vida. O meu esposo, ele está com problemas seríssimos de saúde. A minha esposa, Jesus, está com problemas também sérios. Os meus filhos, o meu tio, a minha tia, o seu irmão, o seu amigo. Então, queridos, esse centurião, ele coloca toda a sua confiança no Mestre Jesus. Isso que é importante, queridos. Ele coloca toda a sua confiança. Ele não tinha visto o Salvador, mas as notícias que ele ouvira lhe haviam inspirado a fé. Queridos, ele não tinha visto o Salvador Jesus, mas as histórias, as notícias que ele ouvira por intermédio das pessoas, dos testemunhos que as pessoas davam, que elas acreditavam ao nome e a Jesus Cristo, haviam inspirado esse centurião à fé. Queridos, eu peço ao Senhor, que Ele me dê palavras, que Ele me inspire a que você, aonde você estiver, quem sabe desacreditado, quem sabe doente, quem sabe com situações que estão penalizando a tua família. Amado, eu sei o que é sofrer uma doença. Eu sei o que é sofrer. Eu sei o que é sofrer na carne uma doença. E eu me sensibilizo com você. Eu quero me estender até o teu leito de dor, a tua cama de dor, e dizer a você como centurião, eu quero dizer a todos que nos ouvem e nos assistem, eu passei por essa situação, meu filho teve um tumor no cerebelo, e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi restabelecido, e eu não sou melhor que você, eu não sou mais importante que você, eu sou igual a você, sofro as mesmas dores, passo pelas mesmas situações, e o Senhor reverteu a situação do meu filho. Ele também reverterá a situação das quais você está vivendo. Querido meu irmão, querida minha irmã, coloque na intenção dessa situação que você está vivendo. Você que quem sabe está doentio, coloque a mão sobre o local da tua doença. Eu quero com essas minhas palavras dizer a você que nós temos um Jesus que cura, um Jesus que salva, que não faz acepção de pessoas, que não se importa com a vida, quem sabe desregrada, mas que Ele te ama. Nessa manhã Ele vem até você e diz, com amor eterno, eu te amei mesmo não sendo nada. Amados, mesmo nós não sendo nada, Ele nos ama. Mesmo na doença, Ele nos ama. Mesmo desacreditados, Ele nos ama. Porque o amor dEle é um amor intenso por cada um de nós. Não justifique a sua vida, apenas a entregue ao Senhor. Dê livre acesso ao Senhor na tua vida, como esse centurião, quem sabe foi escrachado pelos líderes religiosos, quem sabe algumas pessoas têm falado para você que não tem mais jeito, mas aquilo que é impossível aos homens, à ciência, aos tratamentos, a Deus, existe essa possibilidade. E eu clamo, Deus, se possível for, conceda a graça a cada uma dessas pessoas. Oh, meu Deus de amor e de misericórdia.
Estenda a tua graça sobre essas vidas. Queridos, e esse centurião, ele abriu seu coração à misericórdia. Queridos, eu quero agradecer pela confiança que você está depositando na minha pessoa, nesse pobre, indigno servo, mas profeta pelo batismo. Eu quero dizer a você, meu irmão, que o próprio Deus está se encarregando da sua vida, como Ele tem se encarregado da minha. A providência bem calcada e transbordante, ela não vem só a minha pessoa, mas a tua pessoa. Um pagão centurião vai até o mestre e ele não exclui o mestre, ele não pergunta por quais caminhos, mas pelo seu grande amor, ele toma aquela palavra em que o próprio centurião diz a ele que meu servo de cama, paralítico e sofredor. Quem sabe alguma dessa situação você está vivendo essa realidade. E quando vivemos essas realidades, elas nos desgastam. Nos desgastam. Sobremaneira. E essa palavra, queridos, eu quero dizer a você que Jesus, esse homem, ele julgava-se indigno de se aproximar de Jesus. Este centurião, ele se julgava indigno, por isso que ele fala assim: Senhor, eu não sou digno de que você entre em minha casa. Amados, queridos de Deus, quem sabe nós também, por vezes, a gente vai pedir as coisas para Deus e a gente fala, puxa vida, como é que eu vou pedir para Deus? Eu não estou santo o suficiente, eu não sou digno de pedir isso para Deus. Meus queridos, quem sabe você não vê dignidade, mas Deus, Ele tem amor por você. E esse nosso querido centurião, eu falo querido porque eu me apaixonei pelo centurião. Porque na sociedade que ele vivia, os servos, eles não relegavam a segundo plano. E ele não, ele tinha um carinho pelo servo. Embora o servo, sendo um escravo, ele tinha carinho por ele. Por isso que esse centurião, eu criei um carinho, uma empatia por ele. Então, amados, mas ele se julgava literalmente um indigno. Quem sabe nós também, muitas vezes, nos sentimos dessa forma. Desacreditados, situação que as pessoas muitas vezes não dão crédito, não é verdade? E ele se julgava, quem sabe um homem cheio de pecados, não é verdade? Quem sabe um homem que vivia uma vida não muito, como ele falou, não sou digno, uma vida indigna, uma vida não perfeita, uma vida, muitas vezes, nem em relação aos preceitos, à Torá da época que os líderes religiosos, eles seguiam, mas eles seguiam a lei da Torá, a lei do Deus El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso, mas não criam em Jesus que estava no meio deles. E esse centurião fala assim, eu creio, porque as pessoas davam testemunho. Queridos, eu quero dizer a você do mais profundo da minha alma, do mais profundo da minha alma. Amados, esse Jesus, Ele pode tudo, e tudo é tudo. O que Ele fez com o servo do centurião, Ele continua fazendo hoje. Porque a palavra do Senhor diz que Ele foi ontem, Ele é hoje e será amanhã. E eu quero dizer ao teu coração, você que está caído, você que está desiludido, quem sabe com sintomas difíceis, quem sabe muitas vezes passando por tratamentos desgastantes, e quantos pedidos de oração eu recebi, de pessoas que estão fracas,
fracas na fé e fracas também fisicamente. Quem sabe muitas vezes até o seu lado psicológico, com feridas psicológicas, mas se sentindo indigno da atenção pessoal de Cristo, de uma certa forma, ele se aventurou. Quem sabe para ele foi uma aventura. Pagão, não seguia as leis, ele se aventura por quê? Por conta que ele ouvira falar notícias a respeito de Jesus. Na minha situação que eu vivi também foi assim. Eu estava afastado de Deus. E a doença me aproximou. A mesma coisa do centurião. O que fez com que ele se aproximasse do mestre? Foi a doença, foi a paralisia do servo. Foi o sofrimento. Amados, Deus muitas vezes permite o sofrimento para que nós nos aproximemos daquele que mais sofreu por nós. Na cruz, ele paga por nós. E nessa manhã, ele fala ao meu e ao teu coração. Eu queria dizer que o centurião, ele fala para o mestre. Ele fala assim: eu não sou digno de que entres em minha casa, mas diga uma só palavra e meu servo ficar curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Então, queridos, o que ele fala nesse texto? O centurião, ele diz que os conceitos, ele tinha uma experiência, esse centurião militar. Esse centurião, ele tinha experiência militar. E dentro da experiência que ele tinha militar, ele entendia o que era o conceito que ele tinha de autoridade. Ele sabia o que era um conceito de autoridade. Por isso que ele fala para Jesus: eu tenho soldados, são subordinados às minhas ordens. Então o centurião, ele obedecia ao seu comandante e seus subordinados obedeciam. E ele fala assim, o que ele dá crédito à autoridade. Ele fala, fale uma só palavra e o meu servo será curado. Então, queridos, quão surpreendente é que esse homem de poder e influência que ele tinha, além disso ele era romano, pudesse mostrar uma fé tão profunda, enquanto outros que tinham muito mais vantagens espirituais menosprezavam Jesus. Queridos, muitas vezes nós julgamos as pessoas. Quem sabe nós somos batizados, temos sacramentos de iniciação cristã, não estou querendo fazer um julgamento. Nós temos sim vantagens espirituais. E esse centurião que não tinha as vantagens espirituais da mesma forma com que os líderes religiosos tinham, ele demonstrou mais fé em Jesus do que aqueles que eram os todo-poderosos. E eu quero dizer a você, meu irmão, quem sabe você está desacreditado, você estava vivendo uma vida desregrada, quem sabe você estava vivendo uma vida que não tem essa comunhão com Cristo, nem uma comunhão eucarística, nem uma comunhão em sua comunidade dos fiéis. Você, quem sabe, não está no bojo do povo de Deus. Jesus não olha para isso. Jesus não olha. Queridos, ele, enquanto os outros tinham essas vantagens, menosprezavam Jesus, ele não. Ele testemunhou a fé. Ele disse assim, somente uma palavra, dize uma palavra e o meu servo ficar curado. Queridos, será que hoje nós podemos dizer, Jesus, fala apenas uma palavra e você vai me ajudar muito, Jesus. Jesus, apenas uma palavra, toca o meu coração, encha o meu coração de fé, para que proclamando o teu nome ocorram milagres, curas e libertações na minha vida. Isso que é, isso para nós. Então, será que os cristãos mais novos e menos preparados têm expressado essa fé tão profunda? Isso é um questionamento para nós. Queridos, qualquer pessoa pode desfrutar dessa experiência com Jesus. Todos cristãos, eles podem
desfrutar dessa experiência do centurião. Queridos, quantos centuriões existem hoje? Quantos será que existem? Que a fé dessas pessoas, que a fé desse centurião inspire e venha fortalecer cada vez mais cada um de nós. E eu quero nesse momento, queridos, colocar todas as pessoas que estão pedindo oração. E agora eu peço que você que está em sua casa, depois de ouvir essa palavra, inspirado nessa palavra, você estava necessitado dessa palavra. Essa notícia que você ouviu inspirou a tua fé? Essa palavra foi uma semeadura da palavra? Essa palavra semeou uma semente boa no teu coração? Então nós vamos agora rezar. Nós vamos clamar, como o centurião pediu para o servo. Queridos, nós recebemos dos nossos pais e antepassados, você e eu, nós recebemos dos nossos antepassados uma herança física, psicológica e também espiritual. Todos nós recebemos dos nossos antepassados heranças, sim ou não? Sim. Herança física, psicológica e espiritual. Nós também sabemos que de geração em geração provocam doenças e desgraças da família. Nós sabemos disso. Famílias inteiras morrem da mesma enfermidade. Você conhece muitos? Que na família as pessoas falam, puxa vida, na minha família todos morrem de problema cardiológico, problema de coração. Outros de câncer. E eu peço que você coloque a tua árvore genealógica, materna e paterna. Você conhece muito bem o que assola a tua família, que vem por herança da árvore genealógica. Coloca aí todas as gerações da tua família. Existem casos, muitos, de suicídio na família. De cada geração, uma ou duas pessoas cometem o suicídio. Outras, da homossexualidade. Outros, acidentes graves, mortes violentas, assassinados, maníacos tarados. Sim, quem sabe na tua família tem pessoas maníacas, taradas. Pessoas prostituídas, drogadas. Muitos têm fobias. Entrega nas mãos do Senhor, que pelo seu sangue redentor há de quebrar esse espírito de maldição. Nós clamamos o sangue de Jesus sobre cada uma dessas pessoas. Muitos morreram no pecado, longe de Deus. Muitos morreram dentro da árvore genealógica, na prostituição, no roubo, no crime. E essas pessoas deixaram para as nossas famílias uma herança espiritual maligna, que seja quebrada no poder do sangue de Jesus. Essa herança maldita que está sobre a árvore genealógica, tanto do lado materno como paterno, seja lavada no sangue do Cordeiro, imolado na cruz. E nós clamamos a Jesus, que essas pessoas e essas maldições dos nossos antepassados, muitos até com esquizofrenia, quantas pessoas esquizofrênicas, que sejam lavadas no sangue de Jesus. E as doenças mais atuais, Alzheimer, mal de Alzheimer, e tantas outras doenças da modernidade, que sejam lavadas, se vêm por maldições da herança da árvore genealógica, que a partir dessa manhã, em nome de Jesus, e todas as vezes que você comungar o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
haja uma divisão daquilo que foi e o que será agora. Que Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida. Que você seja abençoado, meu irmão, de toda espécie de doença, inflamações, o Senhor me coloca, desordens emocionais, feridas emocionais, câncer nos ossos, câncer na próstata, câncer no pâncreas, pessoas com dores excessivas nos membros inferiores, pessoas com problemas renais, pessoas com artrite, com insônia. Isso, minha irmã, vai clamando a Jesus, fala para Jesus: Senhor, eu não sou digno de que você entre dentro de mim, Jesus. Eu não sou digno. Mas fala uma palavrinha para mim, Jesus, que as minhas dores cessarão e essas doenças estarão sob o teu senhorio e a tua graça. Amém, Jesus. Glórias e louvores a ti.